Levítico, capítulo 13. As leis acerca da praga e da lepra. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: O homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou embola branca, que estiver na pele de sua carne, como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. O sacerdote, vendo-o, declarará por imundo. Mas se a embola na pele da sua carne for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia, o sacerdote o examinará. E eis que se a praga, ao seu parecer, parou, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez. E eis que se a praga se recolheu, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará por limpo. Apostema é, e lavará os seus vestidos e será limpo. Mas, se o apostema na pele se estende grandemente, depois que foi mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que se o apostema na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará por imundo. Lepra é. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver alguma vivificação da carne viva na inchação, lepra envelhecida é na pele da sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará por imundo, não o encerrará, porque imundo é. E se a lepra florescer de tudo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote o examinará, e eis que, se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará limpo o que tem a mancha. Todo se tornou branco, limpo está. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á por imundo, e a carne é imunda, lepra é. Ou tornando a carne viva, e mudando-se em branca, então virá ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que se a praga se tornou branca, então o sacerdote por limpo declarará o que tem a mancha, limpo está. Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera, se sará, e em lugar do apostema vier inchação branca, ou embola branca, tirando-a vermelho, mostrar-se-á então ao sacerdote, e o sacerdote examinará, e eis que se ela parece mais funda do que a pele,
e seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará por imundo, praga de lepra é. Pelo apostema brotou. E o sacerdote, vendo-a, e eis que nela não parece pelo branco, nem está mais funda do que a pele, mas encolhida, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se depois grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo, praga é. Mas se a embola parar no seu lugar, não se estendendo, inflamação do apostema é. O sacerdote, pois, o declarará limpo. Ou quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e no que é sarado da queimadura houver embola branca, tirando a vermelho ou branco, e o sacerdote, vendo-a, e eis que o pelo na embola se tornou branco, e ela parece mais funda do que a pele, lepra é, que floresceu pela queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará por imundo, praga de lepra é. Mas se o sacerdote, vendo-a, e eis que na embola não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas recolhida, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Depois o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará por imundo, praga de lepra é. Mas se a embola parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se recolher, inchação de queimadura é. Portanto, o sacerdote o declarará por limpo, porque sinal é da queimadura. E quando o homem ou mulher tiveram chaga na cabeça ou na barba, e o sacerdote, examinando a chaga, e eis que se ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino nela há, o sacerdote o declarará por imundo. Tinha é, lepra de cabeça, ou da barba é. Mas, se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e eis que, se ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. E o sacerdote examinará a praga ao 7º dia, e eis que, se a tinha não for estendida, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, então se rapará, mas não rapará a tinha. E o sacerdote, segunda vez, encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia, e eis que, se a tinha não se houver estendido na pele, e ela não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote o declarará limpo, e lavará os seus vestidos, e será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote o examinará, e eis que, se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, imundo está. Mas se a tinha, a seu ver, parou, e o pelo preto nela nasceu, a tinha está sã, limpo está. Portanto, o sacerdote o declarará por limpo. E quando o homem ou mulher tiverem embolas brancas na pele da sua carne, então o sacerdote olhará, e eis que na sua pele da carne aparecem embolas recolhidas brancas, bostela branca é, que floresceu na pele, limpo está. E quando se pelar a cabeça do homem, calvo é, limpo está. E se lhe pelar a frente da cabeça,
meio calvo é, limpo está. Porém, se na calva ou na meia calva houver praga branca avermelhada, lepra é, florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que, se a inchação da praga na sua calva ou meia calva está branca, tirando-a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente por imundo, na sua cabeça tem a sua praga. Também os vestidos do leproso, em quem está a praga, serão rasgados, e a sua cabeça será descoberta, e descobrirá o beiço superior, e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo, imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Quando também em algum vestido houver praga de lepra, em vestido de lã ou em vestido de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, será de linho, seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles, e a praga no vestido, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles, aparecer verde ou vermelha, praga de lepra é, pelo que se mostrará ao sacerdote. E o sacerdote examinará a praga, e encerrará a coisa que tem a praga por 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia. Se a praga se houver estendido no vestido, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita de pele, lepra roedora é, imundo está. Pelo que se queimará aquele vestido, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles, em que houver a praga, porque lepra roedora é. Com fogo se queimará. Mas se vendo-a o sacerdote, a praga se não estendeu no vestido, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo, no qual havia a praga, e o encerrará 2ª vez por 7 dias. E o sacerdote, examinando a praga depois que for lavada, eis que, se a praga não mudou o seu parecer, nem a praga se estendeu, imunda está, com fogo o queimarás. Praga penetrante é, seja pelado em todo ou em parte. Mas se o sacerdote vir que a praga se tem recolhido, depois que for lavada, então a rasgará do vestido, ou da pele, ou do fio urdido, ou do tecido. E se ainda aparecer no vestido, ou no fio urdido, ou tecido, ou em qualquer coisa de peles, lepra brotante é, com fogo queimarás aquilo em que há a praga. Mas o vestido, ou fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa de peles, que lavares, e de que a praga se retirar, se lavará 2ª vez e será limpo. Esta é a lei da praga da lepra, do vestido de lã, ou de linho, ou do fio urdido, ou do tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declará-lo por limpo ou para declará-lo por imundo.